Bom dia, meninas. Tirando aqui. Bom, meninas, olha só, nós vamos estudar sobre a formação territorial e posição geográfica do Brasil. Então, a gente vai estudar sobre dois pontos de vista a questão territorial brasileira. Primeiro, a questão territorial, parte física, como que o território brasileiro ele vai se desenvolver até ter a composição territorial que a gente conhece hoje, o formato territorial que a gente conhece hoje, e vai ver um pouquinho dessa, de maneira muito resumida, essas características físicas e que isso pode interferir, a questão de fronteiras, por exemplo, a questão da extensão territorial. E, posteriormente, a gente vai ver sobre a formação espacial do território brasileiro. Aí a gente já não vai falar mais só sobre as questões físicas do território. A gente vai falar tudo aquilo que implica na formação do espaço, né? Seja o espaço social, o espaço econômico, o espaço regional, o que influencia nas desigualdades territoriais e regionais brasileiras, por exemplo, toda essa gênese, toda essa origem espacial do território brasileiro. Beleza? Então, a primeira parte, a parte física, formação territorial e posição geográfica do Brasil. O Brasil tem uma extensão territorial e seus limites muito extensos, por isso o Brasil é chamado de um país continental, né? O território brasileiro todo é quase do tamanho do território da Europa, como, né, a Europa toda, a Oceania. Então, o território brasileiro é um território muito extenso, né? Fisicamente é um território muito grande. E a gente tem uma particularidade, assim, a gente tem uma particularidade, enfim, mas tem uma coisa interessante, que a gente é muito extenso, tanto no sentido norte-sul, quanto no sentido leste-oeste. Diferente da Rússia, que é o maior território do mundo, ela é muito extensa no sentido leste-oeste. No caso do Brasil, a gente é muito extenso no sentido norte-sul, tanto no sentido norte-sul quanto no sentido leste-oeste. Então, essa nossa extensão latitudinal, né, que a gente vai ter aí parte do território bem pequeno lá em cima, no hemisfério norte, dividido pela linha do Equador, até a parte aqui de São Paulo, que é onde passa a linha do Trópico de Capricórnio, a gente vai ter essa faixa de terra chamada de faixa intertropical, que está entre os trópicos, né, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Então, vai ser essa faixa territorial chamada de intertropical, que faz do território brasileiro um território com características climáticas mais elevadas, né? Por isso o Brasil é chamado de um país tropical, nessa faixa territorial, isso é a maior parte de terra. E devido ao fato de a gente ter uma parte do território abaixo do Trópico de Capricórnio, a gente tem essa diferenciação climática por regiões no Brasil, né? As regiões de São Paulo para cima do Sudeste, Nordeste, Norte e Centro-Oeste do Brasil. É uma região de característica de clima tropical, onde eu tenho aí duas estações do ano, quente, seca e quente e chuvosa, todas elas quentes, salvo em algumas exceções de particularidades do clima, que a gente já falou sobre aquela ideia dos fatores climáticos, né? Salvo alguns lugares que são mais elevados, questão da vegetação, de relevo, do mais, de São Paulo para cima, todo o território brasileiro tem um clima mais quente. No sul do Brasil, a gente tem um clima temperado, que é onde tem as 4 estações do ano bem definidas, né?
isso devido à nossa extensão latitudinal, que vai influenciar também na questão da vegetação, a gente já falou sobre isso. Depois eu tenho a extensão no sentido leste-oeste, o que vai mudar alguma coisa para mim é questões políticas, por exemplo, a questão do fuso horário, né? Tem uma mudança de fuso horário aí porque o Brasil é extenso nesse sentido leste-oeste. Uma curiosidade sobre o fuso horário brasileiro é que o Brasil tem 4 fuso horários, né? O Fernando de Noronha, eu tenho o fuso horário de Brasil, eu tenho o fuso horário de Mato Grosso do Sul e eu tenho o fuso horário do Acre. Esse fuso horário do Acre, ele existia, deixou de existir e passou a existir novamente. Então, esse último fuso horário brasileiro do Acre lá, ele já deixou de existir uma vez e por reivindicação de grupos sociais do Acre, ele voltou a existir, né? A adaptabilidade da galera ali com a inexistência desse fuso horário não foi muito positiva, então o governo retomou com esse fuso horário de lá. Só não confunda o fuso horário com o horário de verão, que são duas coisas distintas, galera. O horário de verão ele foi extinto no Brasil ano passado. Deixou de, de ser seguido, né? O fuso horário é uma coisa que existe a nível global, vários países do mundo usam, são adeptos à questão do fuso horário, o Brasil deixou de ser adepto a isso a partir do ano, desde o ano passado. Muito bem. Então vamos para as questões das fronteiras e as nossas extensões de fronteiras, né? O Brasil possui uma fronteira muito extensa, dentro da América do Sul, a gente só não vai limitar, só não vai fazer fronteira com o Chile e com o Equador. Essa minha grande extensão territorial, ela implica em algumas vantagens. Eu tenho, por exemplo, a possibilidade de ter vários parceiros econômicos nas minhas áreas fronteiriças. Como assim? Obviamente que eu posso ter o Chile como parceiro econômico do Brasil, mesmo que não faça fronteira com o Brasil. Mas a minha logística para o Chile, ela vai seguir, vai ter alguns percalços diferentes do que seria se a gente fizesse fronteira. Porque ou eu estabeleço uma logística dentro dos acordos comerciais aérea, né, onde que eu não preciso deslocar por outros territórios, ou quando eu faço isso de maneira terrestre, eu vou ter que ter acordos com outros países para eu acessar o Chile. Então, o fato do Brasil ser um país com essa extensão territorial, com essa fazer fronteira com essa gama de países da América do Sul, é muito favorável para as questões comerciais, né? Eu coloquei dinamização das relações comerciais exatamente com isso. O Brasil tem negócios com todos os países que fazem fronteira com ele, né? Todos os países que fazem fronteiras com o Brasil tem algum tipo de relação econômica, né? Desde os carros vendidos para a Argentina, as geladeiras compradas da Argentina, ao gás comprado da Bolívia, né? Isso aí vai ser muito favorável devido às minhas extensões territoriais. Eu tenho desvantagens, né? Principalmente na faixa de fronteira ali da floresta amazônica, eu vou ter uma vigilância dessas áreas de fronteiras muito comprometida. A floresta amazônica, no seu miolo, na parte mais densa da floresta, ela é quase que impenetrável, é quase impossível manter uma vigilância dentro daquela área de floresta. A floresta amazônica ela é tão extensa, ela é tão grande, que quando aquele avião da Gol chocou com o Legacy, né, aquele jatinho da Legacy, e caiu lá no meio da Amazônia, levaram-se dias para conseguir acessar esse avião por terra. No meio da floresta amazônica, para se ter ideia, existe uma área escura de radar ali que os radares conseguem ou não captar, ou captar com muita dificuldade as aeronaves que passam por ali. Então, você manter a vigilância dentro de uma área de fronteiras com essas tão extensas quanto no Brasil e com essas características é quase que impossível. Por isso que a gente vai falar muito de tráfico de drogas, tráfico de armas, né? Isso é uma discussão interessante, até para falar de um outro assunto, né? Que não tem a ver com a questão territorial brasileira, tem a ver com a questão das fronteiras. Pessoas que são adeptos, por exemplo, à liberação de armas, eu não tenho posição formada sobre isso. Não vou comprar uma arma nunca, eu acho que não. As pessoas que são adeptas à questão das armas, por exemplo, eles sempre usam, falam assim, mas eu acho que Paraguai é liberado arma, no Chile é liberado armas.
Só que a questão é assim, na Paraguai é liberado armas para as pessoas, mas as armas estão no Paraguai, né? Porque o tráfico de armas, o tráfico de drogas para o Brasil, ele acontece de maneira muito intensa e muito motivado por essa falta de vigilância das nossas fronteiras, principalmente na área de floresta amazônica, na área de entrada da floresta amazônica, ali pela Bolívia, entrando no Mato Grosso do Sul, enfim. Então, isso é um problema que a gente tem em relação às nossas áreas fronteiriças, né? É uma desvantagem porque a gente não consegue manter a vigilância, o que vai implicar em problemas sociais aqui no Brasil, que são a droga, são o tráfico de drogas, enfim, violência, aquela coisa toda. Muito bem. Então, falamos das fronteiras e entender esse desenhozinho bonitinho que o Brasil tem, a gente tem que entender alguns passos históricos que nos trouxe a ter esse posicionamento aqui. Então, essa formação territorial brasileira ela vai ser feita, ela vai se desenrolar totalmente com base nos tratados, né? A gente vai ter alguns conflitos que vai impedir a separação de parte dos territórios brasileiros, vocês estudam mais a história, Guerra Farroupilha, por exemplo, mas a anexação de territórios no Brasil, ele vai se dar através de tratados. A gente não teve conflitos para anexar grandes territórios no território brasileiro aqui. A gente teve muito tratado, muito acordo feito com outros países. E o primeiro tratado que a gente tem é o Tratado de Tordesilhas. O que é o Tratado de Tordesilhas? Quando Colombo descobre a América Central, lá em cima, a região do Caribe ali, Portugal e Espanha, que eram as maiores potências marítimas da época, vão fazer um tratado em que dividiam as terras recém-descobertas, parte ao leste para Portugal e parte ao oeste para a Espanha. Então cria-se aquele mapazinho que é famoso na história do Tratado de Tordesilhas ali, né? Então aquele traçado aí seria a primeira versão do mapa brasileiro, né? Então como que a gente vai avançar? Isso é uma coisa interessante, que a gente tem uma questão da população brasileira também. A gente tem um processo de interiorização, né? Onde que os bandeirantes vão ultrapassar esses limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas, a fim de buscar mão de obra e recursos minerais, buscar riquezas fora das áreas de Portugal. Vale lembrar, galera, que aí a gente está no processo aí de implantação do cultivo de cana-de-açúcar, a gente tem uma ocupação na região litorânea ali, muito intensa, com plantio de cana-de-açúcar, aquela coisa toda. E as pessoas dessa faixa litorânea começam a demandar por novas atividades. Por novas atividades não, mas por atividades que produzissem alimentos, por exemplo, para abastecer essa galera que vivia na área litorânea, já que as terras das áreas litorâneas, com aquele solo de massapê, elas estavam ocupadas com o cultivo de cana-de-açúcar. Então há um processo de interiorização, buscar mão de obra, buscar novas áreas, começa a formar no sertão do Nordeste, por exemplo, aí, as criações de gado bovino, tanto para abastecer essa galera aqui da região litorânea, quanto para criar boi mesmo como meio de transporte e força motriz para trocar esses engenhos. Então a gente começa um processo de interiorização do território brasileiro, né? Então a gente começa a ocupar essa faixa territorial mais adentro, né? Fora da área litorânea do território brasileiro. Em 1750 é assinado o Tratado de Madrid. O que é esse Tratado de Madrid? Visto a ocupação territorial pelos portugueses, pelos brasileiros já então, né, como população quase que formada, com características de formação já bem formada em 1750, visto que já existia uma ocupação de uma área territorial muito além do Tratado de Tordesilhas, Portugal e Espanha fazem um tratado chamado Tratado de Madrid, onde que vai dar a posse das terras a quem ocupa, ou seja, as áreas que os portugueses, descendentes portugueses, os já brasileiros aqui ocupavam, passaria a ser parte do território brasileiro. A Espanha vai fazer isso também como uma forma de evitar conflito com Portugal, já que as áreas de colônia da Espanha também eram muito extensas. Então, assim, não compensava eles entrarem em um conflito diplomático por conta de terras que eles também não dariam conta de dominar economicamente e politicamente. Então, é assinado a partir daí o Tratado de Madrid, em 1750.
beleza, o Brasil está praticamente todo formado, vai faltar só a pontinha ali do Acre ali, né? Como que vai surgir o Acre na vida da galera? Quando a gente tem um ciclo da borracha, a gente já está falando já da independência, Brasil Império ali, até 1800 e pouquinho ali, 1870 mais ou menos, uma galera do Nordeste brasileiro vai ir para o território do Acre atrás da seringa, né, a matéria-prima da borracha, atrás do látex proveniente da seringueira, matéria-prima para o látex. Então, os seringueiros, eles vão conseguir ocupar aquela faixa territorial, vão ocupar uma área muito extensa que pertencia à Bolívia. Aí a gente tem a figura do Barão do Rio Branco, que dá nome à capital do Acre, que ele vai fazer um acordo com a Bolívia, em que o Brasil iria pagar uma parte em dinheiro para adquirir esse território, e uma outra parte do pagamento seria a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, que seria uma vantagem para a Bolívia, que a Bolívia ia ter acesso ao Oceano Atlântico através do rio, através por hidrovias ali, se não estiver enganado, pelo rio Amazonas. Essa construção dessa hidrovia, dessa ferrovia Madeira-Mamoré, ela foi uma construção muito complicada, parecida com a construção do Canal do Panamá, porque a gente está falando de uma área de clima tropical, equatorial, em que existe uma proliferação muito grande de doenças tropicais. Então, os grandes empreiteiros, as grandes empreiteiras nesse século aí não eram certamente brasileiros. O Brasil era um país essencialmente agrário em 1900. Né? O Brasil era um país agrícola, o Brasil não tinha essa capacidade de construir uma ferrovia com um porte tão grande nesse período. Então, assim, vem empresas de fora para tentar construir, tiveram problemas de doenças, tiveram uma condição de construção bem parecida com a ideia lá do Canal do Panamá. Né? Tem que ver uma empresa americana, inclusive ligada à construção do Canal do Panamá, e conseguiu desenvolver o projeto de construção dessa ferrovia. Então, o território do Acre vai ser anexado através desse tratado aí, chamado Tratado de Petrópolis. Né? A gente tem outros aspectos aqui importantes salientar, que é o seguinte, sobre a população indígena. Né? A população indígena, todo mundo fala assim, a população indígena é importante para o Brasil por causa da cultura, tal, mas não é só isso não, galera. Olha só, os portugueses, quando chegaram no Brasil, os povos indígenas já estavam aqui, obviamente. Eles não foram trazidos para cá. Então, os portugueses, quando vão fazer essa interiorização do território brasileiro, eles vão ter a necessidade de guias, de pessoas que conhecem esse território para conseguir ocupar esse território. Né? Então, vários povos indígenas foram usados como guias para que os portugueses e as pessoas que... Quando eu falo português e as pessoas, é porque tinha pessoas já no território brasileiro que eram descendentes de portugueses e não mais os portugueses que vieram para cá, né? Essas pessoas precisavam de guias, precisavam de alguém que conhecesse efetivamente o território para conseguir fazer essa ocupação por áreas mais interioranas. Né? Então, a gente tinha povos indígenas que já estavam aqui no Brasil, que conheciam muito bem o território, principalmente na região norte do Brasil, na região de floresta amazônica. Então, os povos indígenas eles vão ter uma contribuição muito grande para essa interiorização e essa expansão do território brasileiro por conta do seu conhecimento geográfico aqui da nossa região, certo? Isso é um ponto. O outro ponto é a questão territorial relacionada ao oceano. Né? Isso é muito importante a gente entender isso, porque dentro do oceano a gente tem riquezas que são exploradas, que são muito relevantes para a economia do Brasil. O petróleo, por exemplo, a gente tem a questão das áreas portuárias. Né? Então, dentro da faixa litorânea brasileira, a gente tem uma faixa de 370 quilômetros de distância além das nossas ilhas, que são de exploração econômica exclusiva do território brasileiro. Essas faixas litorâneas, inclusive, elas foram expandidas a partir do momento que se reconheceram algumas ilhas próximas ao território brasileiro como parte do território brasileiro. Então, se você descobre, por exemplo, uma ilha a 500 quilômetros do litoral brasileiro e você reconhece aquilo como território brasileiro, então, a 370 quilômetros após essa ilha, ainda é território brasileiro. Né? Então, a gente tem uma faixa litorânea de exploração
bem extensa aí. Lembrando que o Brasil tem uma faixa litorânea muito grande, né? Essa faixa litorânea traz vantagens enormes, traz muito mais vantagens do que desvantagens, porque a gente tem principalmente a questão do comércio exterior sendo muito facilitado por essa faixa litorânea nossa, e além dos recursos naturais que possam ser explorados aí. Existe uma coisa que é bem curiosa sobre a questão dos royalties do petróleo, a questão da faixa territorial litorânea, é que existe uma relação entre tamanho de litoral, extensão do litoral e porcentagem de royalties que os estados recebem da exploração de petróleo, né? Então, o Brasil tem essa faixa litorânea. Então, tem os estados que vão receber os royalties, os estados que têm a faixa litorânea, de acordo com a sua faixa litorânea, vai receber determinadas porcentagens de royalties. O Espírito Santo tem uma vantagem enorme em relação a isso, porque o Espírito Santo é um estado pequeno, certo? Só que ele tem uma faixa litorânea muito grande em relação ao seu território, né? Eles têm uma faixa litorânea muito mais extensa do que a faixa, o sentido do litoral muito mais extenso do que o sentido para o interior, no território capixaba. Então, a gente recebe uma porcentagem de royalties relativamente grande. Já o Paraná e o Piauí, eles se ferram em relação a isso, né? Por quê? Porque são territórios que no interior é grande, mas tem uma faixa litorânea bem pequenininha, porque o território ele vai diminuindo até chegar no litoral com a faixa litorânea bem pequenininha. Então, a porcentagem de royalties que o Piauí e o Paraná recebem é muito pequena, é uma porcentagem muito pequena desses royalties aí. Exploração territorial, exploração territorial baseada na plataforma continental, e falando aí da questão da exploração de petróleo, né? Exploração dos recursos aí a partir da nossa base continental aqui, onde eu consigo explorar vários pontos de áreas petrolíferas a partir do meu continente aí. E dentro da questão do território marinho, galera, eu tenho a área de salvamento, né? Essa mesma faixa litorânea que eu posso explorar comercialmente, eu tenho uma obrigação por tratado internacional de fazer salvamentos de pessoas, de navios nacionais ou internacionais. Isso é um acordo de águas internacionais, onde que as pessoas têm que resgatar obrigatoriamente a naufrágios que estão acontecendo próximo à sua costa. E isso dentro do contexto das migrações, por exemplo, é muito relevante, né? Por que, por exemplo, a galera sai pelo mar Mediterrâneo e vai para a Itália em cima de navios abarrotados, né? Obviamente que eles vão por causa da necessidade deles. Mas por que, por exemplo, né, um pensamento extremamente maldoso achar que isso deveria acontecer, mas é só para questão de reflexão. Por que os italianos que não gostam dos imigrantes, os políticos italianos, principalmente os que estão no poder agora, eles são totalmente contrários a políticas migratórias, eles fecharam a Itália, enfim, no Porto de Lampedusa, as pessoas ficavam ali por meses sem conseguir acessar a parte continental da Itália, navios ficavam por semanas sem poder atracar no Porto de Lampedusa. Mas por que esses países vão resgatar essa galera no oceano e trazer para o seu litoral? Por que não deixa lá então, já que a intenção deles é essa? Justamente porque existe uma obrigação internacional de salvamento em águas oceânicas. Existe uma faixa oceânica que o país é obrigado a fazer o salvamento de naufrágios ali. Não pode simplesmente deixar os imigrantes morrer. Certamente, se pudesse, alguns europeus deixariam isso acontecer, sem medo de falar isso, porque, enfim, a questão política migratória é uma questão muito complexa, né, no contexto global que a gente vive hoje. Então, a gente tem essa questão territorial aí, né? A gente tem essa formação territorial do Brasil, a gente tem esses acordos e esses tratados que vai desenvolver e vai criar o território brasileiro no formato que a gente conhece hoje. Muito bem. Então, o próximo tópico nosso é sobre a formação espacial. Aí a gente já não fala mais só da questão territorial em si. A gente vai falar da questão do espaço como um todo, né? Da formação
do espaço econômico, do espaço social, de toda a questão organizacional do território brasileiro. Muito bem. Então, a gente tem, primeiro, o que é território, né? Eu lembro que eu expliquei isso quando estudamos sobre ordens mundiais lá no início do ano. O território, ele é uma parte demarcada de determinado espaço, onde existe uma relação de poder com normas específicas. Então, quando eu começo a falar sobre o território brasileiro, eu já não estou falando mais de uma faixa territorial não descoberta pela civilização europeia. Eu estou falando de um território em que existe uma demarcação de terras e que existe uma série de normas específicas do ponto de vista do continente europeu. Essa faixa territorial brasileira, ela já era um território antes dos europeus chegar aqui? Sim, existiam os povos aqui que eles tinham uma demarcação de terra não oficializada do ponto de vista europeu, mas já existia uma relação de poder entre o povo e a terra, né? Só que aí, quando os portugueses chegam aqui, eles não vão mais manter essa organização socioeconômica que tinha aqui. Então, eles vão quebrar a estrutura que tinha aqui, que é muito comum vocês ouvirem falar de estrutura tradicional, né? Quando vai falar de cultivo, por exemplo, de problema de miséria, é muito falado isso, da quebra da estrutura tradicional, porque é certo que quando os povos indígenas viviam aqui organizados em suas tribos, eles poderiam ter muitos problemas de rivalidade, mas problemas de miséria, de fome, de condições de vida ruins em decorrência da exploração de uma tribo sobre a outra, era difícil isso ocorrer. Por quê? Porque existia uma acomodação social, existia uma estrutura em que as sociedades eram organizadas dentro de um parâmetro, né? Então, quando os portugueses chegam aqui, eles vão delimitar isso aqui como um território e vão alterar a composição do espaço que existia no Brasil. Muito bem. Então, as minhas relações econômicas, elas vão definir a minha hierarquia. Então, olha só, eu começo a ter, a partir das grandes navegações, a partir do desenvolvimento do capitalismo comercial, eu começo a ter no mundo uma divisão baseada na questão econômica muito bem definida. Eu começo a ter a ideia de centro e periferia, colônia e colonizador e colonizado, metrópole e colônia, centro e periferia. Então, todas essas minhas relações de poder que vão se desenvolver, quando eu falo principalmente após as grandes navegações, que é quando eu tenho uma expansão dessas questões econômicas pelo mundo que antes se concentrava principalmente na Europa. E de maneira bem sutil, lá no século 13 e 14, pela costa da África e algumas regiões litorâneas da Ásia, né? Então, o mundo em si, da forma que a gente conhece, com a organização que a gente conhece, ele vai acontecer muito só na Europa até as grandes navegações. Então, a partir das grandes navegações, a gente começa a ter essas divisões e organizações do espaço baseado nas relações de poder econômico que um espaço exerce sobre o outro. Então, como que eu vou formar o meu espaço? Como que eu vou produzir o meu espaço? Eu tenho aqui produção do espaço, interação entre seres humanos, interação de seres humanos entre si e sociedade, né? Peraí que faltou aqui o meio natural. Peraí. Desculpa aí, galera. A formação do meu espaço, ele vai acontecer a partir das relações entre os seres humanos aqui, entre as sociedades como um todo. Por exemplo, quando eu falo dos seres humanos entre si, eu estou falando dos próprios portugueses quando chegaram aqui. Como eles vão se relacionar? Os portugueses considerando que é um povo só. Como que os portugueses vão se organizarem aqui? E como que eles vão se organizar em relação aos povos indígenas que estavam aqui? E, posteriormente, como que eles vão se organizar em relação ao resto do mundo, né? E isso tudo tem uma relação muito grande, muito intrínseca, muito próxima com o meio natural. Por isso que é importante a gente analisar, dentro da formação de um espaço, a questão territorial. Como que o território pode influenciar na formação de um espaço como um todo. Eu tenho aqui, relações capitalistas produzem desigualdades e criam marcas ao longo do tempo histórico. É justamente o que eu estava falando a respeito do processo de colonização.
O processo de colonização do mundo, das grandes navegações, eles nascem a partir de uma perspectiva do capitalismo comercial, né? É óbvio que o mundo que a gente conhece hoje, ele só existe porque foi moldado, só existe não, ele só existe da forma que é, porque foi moldado pelas ideias do capitalismo. O que motivou as grandes navegações foi o capitalismo comercial. As grandes navegações foi financiada por pessoas interessadas em desenvolver economicamente. A gente está falando de uma área de transição de feudalismo para capitalismo comercial, né? O que vai fazer as indústrias surgirem com a Revolução Industrial é também o capitalismo. O que vai fazer as tecnologias funcionarem é o capitalismo. Tipo, você tem um celular hoje que funciona, que tem acesso à internet, que tem acesso a todas as informações do mundo, porque alguém quer que você tenha, porque alguém vai ganhar dinheiro com isso, não é porque você merece isso. Então, o espaço ele é moldado a partir também dessas relações econômicas, né? E o espaço capitalista ele vai gerar ele vai criar, ele vai moldar um mundo baseado em relações sempre desiguais, sempre. Durante toda a história, você vai ter uma... A gente está falando do capitalismo de maneira crítica, mas é porque o Brasil vai começar a ser formado a partir dessa visão do capitalismo comercial, né? Talvez outras ideias do feudalismo, dos outros ismos aí para trás, a gente vai ter também um processo de formação do espaço desigual, mas que não influenciou na formação do espaço brasileiro. O que influencia no espaço brasileiro é o capitalismo comercial. E ele é uma premissa de desigualdade. Por quê? Porque a galera quer descobrir algumas partes do mundo para levar o que aquelas partes do mundo, no caso da Índia, né? Acredita-se que o Brasil foi descoberto a partir de uma rota comercial que queria ser criada da Índia para a Europa mais curta. Por que queria criar essa rota? Para ganhar mais dinheiro. Será que a Índia ia ser favorecida com essa rota? Certamente que não. A ideia dos caras era diminuir os custos deles com os produtos e vender os produtos mais caros na Europa. Sempre acumular dinheiro. Esse acúmulo de dinheiro, ele automaticamente vai produzir uma desigualdade. Não existe dinheiro para todo mundo, né? Isso é um fato. Para alguém ter muito dinheiro, alguém tem que ter pouco dinheiro. Para existir dinheiro para todo mundo, vai ser pouco. E a gente não quer isso. A gente prefere ter muito e algumas pessoas com pouco, tá tudo certo. Desde que a gente tenha muito. A ideia capitalista é mais ou menos essa. E isso aí vai promovendo marcas, vai criando marcas. O que eu coloquei aqui sobre centro e periferia, ele é reflexo disso. Essas marcas vai sendo deixada no território. Então, as marcas impressas nas paisagens, centros urbanos diferentes das periferias, regiões industrializadas diferentes das que possuem atraso no desenvolvimento. Então, a gente consegue perceber nitidamente como uma região ela vai se desenvolver menos que a outra e a gente sempre precisa tentar analisar, e esse é o objetivo nosso, sempre, né, na escola, tentar entender por que esses espaços se desenvolvem de maneira desigual, né? Por que eu olho para o continente africano, por exemplo, que é quando eu tenho as primeiras grandes civilizações organizadas do mundo, e eu enxergo a África, principalmente a subsaariana, numa condição de miséria tão intensa? Por que a América Latina, que está ao lado da América anglo-saxônica, é tão diferente? Né? Por que eu tenho um México tão diferente dos Estados Unidos? O que eu tenho no Brasil tão diferente do território boliviano, por exemplo, que faz a gente ser um pouco mais organizado que o território boliviano, né? Então, isso aí vão ser resultados de processos históricos. No caso do Brasil, como um país em desenvolvimento, emergente, esse em desenvolvimento, esse emergente, é tudo sigla bonitinha para dizer que a gente viveu atrasados e a gente está atrasado há muito tempo em relação aos países mais desenvolvidos. E isso tem muito a ver com a questão espacial colonialista, né? Nossa gênese espacial colonialista. Gênese é de origem, né? Nossa origem territorial, baseado nas ideias colonialistas, vai criar esse nosso território desigual, né, de maneira interna e menos desenvolvida em relação aos outros países, aos países mais desenvolvidos do mundo. Muito bem. Então, quais são as características, né? Como que é essa gênese espacial colonialista? Eu tenho
o meu modo de produção, eu tenho as questões sociais e a minha construção do espaço, né? O meu modo de produção, o que vai ser produzido aqui? Eu tenho a produção baseada nos latifúndios, eu tenho a minha produção baseada nas grandes extensões de terra, que é os latifúndios, no plantation, né? O termo em história normalmente usa-se chamar de plantation, que é quando eu tenho um tripé entre grandes latifúndios, monocultura e mão de obra escrava. O plantation ele vai se caracterizar basicamente nesse tripé aí. Grandes seções de terras, que é o latifúndio, monocultura, no caso do Brasil é cana-de-açúcar, houve monocultura, houve plantation nos Estados Unidos de algodão, no caso do Brasil era mais cana-de-açúcar, e a mão de obra escrava. Galera, mão de obra escrava dentro de um país, ele provoca um atraso desgraçado na economia, porque a economia ela vai perder o poder interno. As pessoas que não têm dinheiro dentro de um país, quando as pessoas não têm dinheiro dentro de um país, a economia não vai funcionar. O país não vai desenvolver. Você não vai achar nenhum país no mundo, não vai achar nenhum país no mundo em que a população é extremamente desigual e que o país é todo desenvolvido. Ah, professor, mas tem o Catar. O Catar tem núcleos de desenvolvimento. O Catar tem bolsões de desenvolvimento, assim como o Brasil tem. O país como um todo, ele não é considerado desenvolvido. Para um país ser desenvolvido, ele tem que desenvolver tanto economicamente quanto nos aspectos sociais. Os indicadores sociais desses países devem ser desenvolvidos também, certo? Então, essa nossa gênese já começa errado. A gente já começa a ter um início errado. Diz a lei de Murphy lá, que aquilo que começa certo pode terminar errado. Aquilo que começa errado certamente vai terminar errado. Enfim. Então eu tenho aí, galera, antes do nosso capitalismo comercial, eu tinha o feudalismo, né, na Europa. Para que eu estou falando disso? Para eu entender como que eu vou criar um espaço de poder fragmentado. Dentro das ideias feudalistas, quem é que tinha poder era a galera do clero e era a galera da monarquia, né? As pessoas ligadas à monarquia, que tinha títulos de nobreza, não é isso? Que tinha títulos de nobreza. Então eu tinha, dentro das ideias do feudalismo, núcleos de poder dentro dos espaços. Cada feudo eu tinha um exercício de poder diferente e desassociado do outro. Uma coisinha de história legal é que os feudos eles eram praticamente autossuficientes, né? Os feudos não precisavam se relacionar economicamente com o outro. E quando se relacionavam, essa relação era de maneira esporádica, sem gerar uma relação de dependência muito grande. Então eu tenho a ideia de relação de poder fracionada ou fragmentada dentro de um espaço. Eu tenho espaços distintos, cada feudo é um espaço diferente um do outro. A partir do momento que eu tenho uma aliança entre a monarquia e a burguesia, que é quando eu tenho o início da revolução, o início do capitalismo comercial, que é o que eu falei lá no início, de que o capitalismo comercial ele é incentivado pelos burgueses, pelos comerciantes, eu começo a ter uma dinamização do meu espaço maior. O que é essa dinamização? Eu não tenho mais espaços isolados, eu não tenho mais feudos isolados, eu tenho os feudos que se interagem entre si. Então, a partir dessas alianças, a partir do capitalismo comercial, eu começo a ter uma promoção de um espaço mais interligado, um espaço econômico mais dinâmico. Eu estou falando isso tudo para chegar na formação do espaço brasileiro. Aí eu tenho a manufatura e o mercantilismo, que vai estimular as grandes navegações, né, os comerciantes, tal, vai financiar as grandes viagens, tudo isso para eles ganharem dinheiro. Vai chegar a América e vai desestruturar o espaço nativo, que eu já expliquei no tópico anterior ali. Eu tinha uma sociedade organizada, eu tinha grupos sociais organizados aqui no Brasil. Eu tinha povos diferentes que se organizavam, né? Eles conviviam. Vez ou outra tinha uma treta, tinha um conflito, mas eles estavam organizados principalmente nas questões econômicas, né? Aí quando chega os portugueses, eles vão quebrar toda essa dinâmica de estabilidade social que tinha aqui. Muito bem. Então tem relações econômicas no território português, no território brasileiro, que era português, moldado pelos interesses da metrópole. Então, como que vai ser a minha
A minha gênese econômica aqui, a minha primeira atividade econômica que eu tenho aqui, é uma atividade que provoca um desenvolvimento super grande, que é a extração de pau-brasil. Só que não. A primeira atividade econômica que eu tenho no Brasil é a extração de pau-brasil, né? Lembrando que os portugueses descobriram o Brasil e demoraram mais de 30 anos para começar a colonizar isso aqui de fato. Os caras deixaram isso aqui a Bangu, né? E nem tinha interesse de colonizar territorialmente, de colonizar o Brasil de fato. Os caras queriam mesmo uma nova rota para a Índia. Só que quando eles descobriram o poder, o valor que a madeira do pau-brasil tinha, que poderia ser um valor economicamente viável, eles começaram a explorar o pau-brasil na região brasileira. Então, a nossa primeira atividade econômica aqui no Brasil vai ser a exploração de pau-brasil. Beleza. Tudo isso para atender o interesse mesquinho de Portugal. Então, as nossas atividades econômicas já começam a ser moldadas baseadas no interesse dos portugueses. Já começa a formar um espaço aqui super desorganizado, um espaço pouco dinâmico. Muito bem. Então, eu vou ter pau-brasil, eu vou ter os meus ciclos econômicos, né? Pau-brasil, cana-de-açúcar, ciclo do ouro, ciclo do café. Né? Até o ciclo do ouro, principalmente, eu tenho uma economia totalmente voltada para o interesse das minhas colônias. Então, eu tenho um Brasil agroexportador, que depois vai exportar recursos minerais. Muito bem. Uma ocupação da minha faixa litorânea e todo o meu desenvolvimento econômico nessa área territorial. Beleza. A partir de 1930, olha que coisa maravilhosa. A partir de 1930, o Brasil começa a se industrializar. Então, o Brasil vai deixar de ser um país apenas agroexportador. Muito bem. Eu coloquei aqui, ó, atender interesses externos em detrimento aos internos. Eu estou falando ainda do período em que o Brasil vivia sob o pacto colonial. Por que eu coloquei comparar com os Estados Unidos, galera? Raciocínio o seguinte, e eu vou parar e vou continuar na próxima aula. Raciocínio o seguinte, o Brasil ele vai ser descoberto e colonizado mais ou menos no mesmo período que os Estados Unidos foi também descoberto e colonizado, certo? Por que os Estados Unidos deu tão certo? Por que os Estados Unidos é a maior potência econômica mundial e o Brasil é a nona maior potência econômica do mundo? O Brasil tem um poder econômico muito grande, mas os outros indicadores nossos, indicadores sociais, o desenvolvimento da tecnologia é tão draga quando comparado aos Estados Unidos. O que a gente tem de tão diferente assim? Beleza? A gente continua na próxima aula, porque a aula de hoje já acabou. Vamos continuar a partir daqui na próxima aula, tá bom? Cadê vocês? Galera, vocês têm alguma pergunta dessa parte da aula? Cri, 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 cri. Beijos e até amanhã. Amanhã a gente continua de onde parou hoje, tá bom? Se vocês quiserem dar uma pesquisadinha pra gente discutir amanhã, a gente discute também. Beijo, beijo.